Shalom a todos, boa noite. Eu sou Marcelo, nós somos peregrinos da terra. Estou fazendo essa live, né? E depois estarei postando isso, tentando passar isso para o canal do YouTube. Já tenho bastante tempo que eu não posto nada lá e eu estou querendo fazer esse estudo, passar para vocês algumas informações bíblicas, algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, né? Eu queria ler com você um texto lá em João, capítulo 10, verso 1 a 21, né? Ainda estamos sós, não tem ninguém acessando ainda, mas quando você ver esse vídeo, vai ficar aí no Facebook e também depois eu colocarei lá no canal do YouTube e você poderá ter acesso a ele, né? João capítulo 10, verso 1 ao verso 21. Fazer uma leitura aqui da palavra, a gente possa tirar algumas conclusões, algumas coisas importantes que tem para a nossa vida na palavra do Senhor e que muitas vezes é mal interpretada, muitas vezes as pessoas interpretam de formas tão distintas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tô mexendo aqui nas opções aqui para ver aqui uma coisa. Vamos lá. Vamos ler. João 10, verso 1 a 21. Eu vou ler aqui nessa Bíblia. Vou ler aqui nessa Bíblia. Diz assim. O título é muito conhecido. É um título que muitas pessoas já conhecem, já pregam sobre esse assunto aí. Mas muitas vezes algumas coisas passam despercebidas, né? Diz assim. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário
e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Shalom, Gustavo. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar, para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que os ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Bem, esse texto, do capítulo 10, ele é, na verdade, uma continuação do que aconteceu no capítulo 9. No capítulo 9, a gente pega e a gente vê que um homem é curado, né? Um cego de nascença é curado. E as pessoas questionam aquela cura. As pessoas questionam quem foi que curou aquele homem. Questionam o cego de nascença, questionam os pais do cego de nascença. E aí chega nesse texto aqui, quando Jesus começa a explicar sobre a porta das ovelhas, sobre o curral das ovelhas, sobre ladrão e salteador. Jesus começa a explicar isso daí. E é sobre esse assunto que eu quero trazer. É por isso que o tema desse pequeno estudo, dessa pequena live aqui é Yeshua, a porta das ovelhas. Eu até já preguei sobre esse tema na igreja, né? E esse é um tema muito legal, muito interessante para que a gente possa estar meditando, né? Quando lemos esse texto, eu fiz umas anotações aqui. Quando lemos esse texto, logo algumas perguntas nos vêm à mente. Por que Yeshua inicia esse trecho falando sobre aprisco, sobre porta das ovelhas, sobre ladrão e salteador? Para quem ele estava falando aquelas coisas? E por que ele falou essas palavras? A gente precisa, quando a gente lê esse texto, as perguntas vagam pela nossa cabeça. Por que ele falou isso? Da onde que ele tirou aquilo ali? Por que ele começa falando, na verdade vos digo que aquele que não entra pelo curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Da onde que ele estava tirando isso? Por que ele estava falando isso? Se a gente pega o contexto original, se a gente procura descobrir o que estava acontecendo na época, o que veio acontecendo ali, né? A gente pega o capítulo 9, a gente vai descobrir que aquele cego foi curado. E os saduceus, os sacerdotes da época, né, questionaram aquela cura e questionaram a família e o próprio cego. Quem foi que te curou? Por que ele te curou? Que cura foi essa? Você era cego mesmo? As pessoas começaram a criticar, começaram a questionar aquele cego e a família do cego. As pessoas começaram a questionar. E aí essas perguntas nos vêm à mente. Por que ele fala sobre aprisco? Por que ele fala de porta das ovelhas? Por que ele fala de ladrão? Por que ele fala de salteador? A gente vai tentar explicar um pouco disso daí. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o contexto de tudo o que estava acontecendo ali naquele lugar e naquela época, a fim de termos condições de perceber as minúcias a respeito do que o mestre estava falando, né? Então, temos que voltar ao capítulo 9, como eu já disse, né, do Evangelho de João, onde encontramos a passagem da cura do cego de nascença. E é preciso conhecer a história para que a gente possa ter esse entendimento daí, né? Então a gente chega aos versos finais do capítulo 9,
verso 35 ao verso 41. Vou ler com vocês aqui para que a gente possa buscar esse entendimento. A partir do verso 35 diz assim: Jesus ouviu que o tinha expulsado. João 9:35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Jesus fazendo essa pergunta para aquele cego que tinha sido curado, que ele mesmo curou. E aí, verso 36, ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Porque até então o cego não tinha visto quem era Jesus, né? Jesus tocou nele, fez aquela coisa lá, mandou ele se lavar, ele foi e passou a ter visão. Jesus tinha saído de perto. E aí ele ficou alegre, começou a pular, saltitar, dizer que tinha sido curado, e os sacerdotes o buscaram e falaram: vem cá, quem foi que te curou? Quem é essa pessoa? E aí o verso 37, e Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Verso 38, ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqui Jesus já começa a contrariar a muita gente que acha que Jesus é só aquele paz e amor, né? Que Jesus veio só trazer paz. Aqui ele já começa a dizer algumas verdades, que ele veio a este mundo para trazer justiça, né? A fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Agora, preste atenção nisso. Verso 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, alguns fariseus estavam ali ao redor, ali, vendo o que estava acontecendo, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Olha, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. E aí, Jesus lhes diz: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Se fosse realmente cego. Mas, como agora vocês dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, eles questionaram a Jesus: está falando que está chamando a gente de cego? Ou seja, estavam assumindo que eles entendiam, que tinham entendimento, que tinham visto. E aí Jesus fala: então o pecado permanece com vocês, porque vocês estão dizendo que não são cegos. Não é isso? E aí Jesus continua o texto, continua o assunto, agora no capítulo 9. O assunto prossegue. Jesus não fez uma pausa, saiu andando e tal, não. Ele estava ali e ele continuou a falar para a multidão que estava ali ouvindo. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pelo curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Pronto, Jesus aqui, ele continua o assunto. E ele começa agora a falar por parábolas para aqueles fariseus que disseram que tinham vista, que reclamaram que Jesus falou que veio para dar visão aos cegos. Ou seja, eles estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus começou a falar por parábola. E ele começou a falar algumas coisas ali que são muito sérias. Ele começou a falar ali algumas coisas que estão dentro, intrínseco na história deles ali. De quem Jesus está falando? Quem são esses ladrões e salteadores que não entram pelo curral das ovelhas? Jesus estava se referindo aos saduceus, que desde a época dos macabeus vinham comprando o direito de ser sacerdote, vinham pagando pelo direito de ser sacerdote. Algumas classes de fariseus que estavam comprando o seu direito de exercer ministério sacerdotal. E aí, exercendo o ministério de palavra, de ensino, comprado. Por quê? Porque eles queriam isso, eles queriam a visibilidade, alguns deles queriam esse entendimento, alguns deles queriam aparecer. Então, Jesus estava dizendo para aquela classe ali, estava dizendo: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus estava falando muito sério com eles e ele continua dizendo: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aí, eu quero ler com vocês aqui uma coisa que eu anotei aqui.
Eu botei assim, olha, notamos ali que Yeshua se encontra com o homem que tinha sido expulso do templo, lá no capítulo 9, verso 35 até o 41, e pergunta para ele se cria no Filho do Homem. Depois do diálogo entre Yeshua e o homem, o mestre fala algo importante a respeito de sua missão no verso 39, quando ele fala que ele veio, né, para juízo. E aí a gente tem aquela confusão de algumas pessoas que acham que Jesus é o Jesus paz e amor. Só que a gente conta na palavra que ele veio para juízo, a gente conta na palavra que ele veio trazer espada, que ele veio trazer divisão entre pai e filho contra pai. E aí as pessoas não conseguem entender do que Jesus está falando. Mas vamos continuar. Então Yeshua fala sobre os que são cegos, mas veem, e os que veem são cegos. Quando alguns fariseus ouvem o mestre falar sobre os cegos e entendem que estava falando sobre eles, eles questionam. E aí que Yeshua entra com a parábola do aprisco e da porta das ovelhas, do ladrão e do salteador. Para se entender porque ele fala sobre ladrão e salteador, é necessário retornar no tempo, ao período após os Macabeus, quando alguns que não eram da classe, como já falei, da classe sacerdotal, da tribo de Levi, começaram a comprar o direito de serem sacerdotes e doutores da lei, que são os fariseus, alguns fariseus hipócritas. E por causa disso, essas classes começaram a se corromper. Na época de Jesus, a classe sacerdotal e alguns escribas e fariseus estavam totalmente corrompidos, assim como está acontecendo nos dias de hoje. Muitos estão se achando os pastores, muitos estão se achando a classe sacerdotal, mas quando a gente olha para João capítulo 10, a gente vê que só há um pastor, que é o pastor, o supremo pastor, que é Yeshua. Os outros que nós temos hoje são auxiliares, são pessoas que foram colocadas, estabelecidas em nosso meio para ajudar a guiar as ovelhas. Eles não podem arrogar para si o título pastoral. Eu sou o pastor, eu sou o sumo sacerdote da igreja hoje. Não é assim, não é desse jeito. Porque da mesma forma como lá estava corrompido, hoje muita corrupção há no meio. E nós precisamos entender. E aí o texto vai falar para nós. Por causa disso, essas classes começaram a se corromper. Eles já não eram os pastores, agora eram ladrões e salteadores, pois agiam somente por interesse. Foi esse o motivo de Yeshua começar a parábola daquela forma, e para aqueles fariseus hipócritas que o estavam questionando naquele momento. Então Yeshua começa com essa verdade. Quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador, E aí, esses sacerdotes, esses saduceus e alguns fariseus estavam entrando por outro lado, não era pela porta das ovelhas, Então estavam se figurando como ladrões e salteadores. E aí eu quero trazer para você uma história. Tem um vídeo que rola na internet, Talvez você já tenha visto esse vídeo, já tenha assistido esse vídeo, onde algumas pessoas fazem um teste e ao longe tem várias ovelhas, E tem um cercado e ali está o coxo de alimento das ovelhas. E as pessoas chegam ali perto daquele coxo e começam a fazer um barulho característico ali que o próprio pastor das ovelhas ensina para elas a falar. E elas começam a fazer o barulho chamando as ovelhas. Mas a câmera mostra lá e nenhuma ovelha sequer levanta a cabeça. Nenhuma ovelha sequer levanta a cabeça para ver quem estava chamando. E aí, uma primeira pessoa faz um teste. Uma segunda pessoa chega perto da grade, faz o teste e também faz o barulho característico lá. E as ovelhas não ouvem. E uma terceira pessoa também faz o teste. Chama as ovelhas e as ovelhas não vêm. E aí o pastor entra pela porta. Você pode procurar esse vídeo na internet, ele é muito legal. O pastor entra pela porta, chega perto do coxo das ovelhas e ele mesmo faz o barulho característico. E a câmera vai mostrando
Lá ao longe as ovelhas pastando, de repente uma começa a levantar a cabeça, outra começa a levantar a cabeça, mais uma, e de repente todas elas começam a observar que o pastor estava chamando. E aquelas ovelhas começam a se aproximar e vir até onde o pastor estava, porque era o pastor que estava chamando. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos estudando aqui sobre o bom pastor e Jesus, Yeshua, está dizendo para mim e para você que ele é o bom pastor e que o bom pastor ele entra pela porta das ovelhas. Você é ovelha? Ou que tipo de ovelha você é? Você tem ouvido qualquer voz que tem falado para você? Você tem ouvido qualquer sonido que estão tocando por aí? Ou você tem seguido o que está escrito na palavra, aquilo que o verdadeiro pastor estabeleceu para mim e para você? Porque é isso que Yeshua está falando aqui. Vamos continuar. É preciso também observar o contexto histórico sobre a porta das ovelhas, né? Que está lá em Neemias capítulo 3, verso 1. Vou abrir aqui em Neemias capítulo 3, verso 1, para que a gente possa ter esse entendimento aí. Que porta é essa? Porta das ovelhas? Lá em Neemias capítulo 3, verso 1 diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Os sacerdotes edificaram a porta do gado, ou porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel. Quando Neemias, quando Esdras estavam reconstruindo o templo, reconstruindo os muros, a primeira porta que eles reconstruíram foi a porta das ovelhas. A primeira porta reconstruída. E essa porta das ovelhas, diante dos judeus, ela tem um simbolismo, e já tinha na época de Yeshua, e ela continua tendo hoje. Esse simbolismo, a porta das ovelhas simboliza o próprio Messias. Por que simboliza o próprio Messias? Porque as ovelhas, quando eram trazidas de longe para Jerusalém, para o sacrifício, elas vinham de longe e entravam por essa porta das ovelhas. Então as ovelhas entravam por ali, e quando elas entravam por ali, logo perto da porta das ovelhas, já tinha ali um tanque, que é o tanque de Betesda. E ali as ovelhas já eram lavadas ali e levadas ao templo, para lá serem sacrificadas, para lá serem usadas como sacrifício, né? Então, a porta das ovelhas é a porta por onde as ovelhas passam para serem purificadas, para passarem pelo sacrifício. Então, quando eu e você vemos isso, quando eu e você olhamos para essa situação, a gente para e pensa: que tipo de ovelha eu sou? Eu passei pela porta das ovelhas? E se eu passei, eu estou sendo purificado? Eu estou recebendo este sacrifício? É isso que eu tenho que entender, é isso que eu preciso ver na minha vida. E eu continuei escrevendo aqui: quando o templo e a cidade de Jerusalém começaram a ser reedificados, as 12 portas que haviam, a primeira a ser reconstruída foi a porta do gado, ou porta das ovelhas. Essa porta simbolizava profeticamente o próprio Messias por causa do sacrifício. Depois que eu terminar aqui, aí eu vou ler todos os comentários aí, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão assistindo aí. Eu vou ler e depois vou responder cada comentário de vocês aí, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí a gente para e pensa, um primeiro tópico aqui para que a gente possa começar a refletir, né? Por que Yeshua fala de porta e de ovelhas? Primeiro, ele queria ensinar uma lição para alguns dos fariseus, como nós já lemos lá no capítulo 9 de João, verso 35 ao 41. No subtópico 2, ele queria mostrar para muitos que estavam ali que ele era o Messias por causa das suas obras. Capítulo 10, verso 21 diz, né? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Isso aqui é uma referência messiânica. Porque os judeus sabiam que o Messias, de acordo com o texto de Isaías, o Messias iria dar visão aos cegos.
O Messias iria fazer com que coxos andassem, que surdos ouvissem, que mudos falassem. Estava escrito lá no texto de Isaías. E aí, quando ele faz isso, ele mostra através das obras que ele estava fazendo, que ele estava praticando, que ele era o Messias, sem precisar falar que ele era o Messias, sem precisar dizer de sua própria boca que ele era o Messias. As próprias obras dele já diziam quem ele era. E aí nós podemos refletir, as nossas obras estão dizendo quem nós somos? Se nós somos ovelhas de Cristo verdadeiramente, ou se não somos, ou se somos meros religiosos, se somos meros seguidores. É isso que nós temos que entender. E ainda, ele queria ensinar a respeito das ovelhas, quem elas são de verdade e quais suas características. Versos 3 a 5 do capítulo 10 fala para nós o seguinte: a este o porteiro abre, o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Lembra da ilustração que eu falei sobre o pastor que chega, entra pelo curral das ovelhas, chama, depois de 3 pessoas terem tentado e não conseguiu, as ovelhas não atenderam? Que tipo de ovelha nós somos? Que tipo de ovelha você é? Olha o que a palavra diz. O porteiro abre para o pastor das ovelhas, o pastor das ovelhas entra, chama as ovelhas pelo nome, traz elas para fora. Verso 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, vai à frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nós estamos seguindo a quem? Estamos seguindo o pastor das ovelhas, o verdadeiro pastor das ovelhas, que é Yeshua, que é Jesus, o Cristo, que é Yeshua, o Messias. Quem nós estamos seguindo? Qual voz nós estamos ouvindo? E aí ele fala: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Infelizmente, irmãos, muitos têm ouvido vozes de estranhos. Infelizmente, muitas pessoas não estão sendo ovelhas. Muitas pessoas não estão sendo ovelhas porque estão ouvindo vozes de estranho. E a palavra diz que as ovelhas só ouvem a voz do pastor. Que as ovelhas só ouvem a voz do verdadeiro pastor. É isso que eu e você temos que colocar na nossa mente. É isso que eu e você temos que procurar seguir sempre. E o texto continua dizendo para nós. Agora o tópico 2. Algumas pessoas não entenderam as palavras de Yeshua. Vamos ver qual tipo de pessoas que não entenderam? Primeiro, os fariseus. Eles não entenderam. No verso 6 diz: Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Lá em cima, no verso 40, eles questionam Jesus porque eles entenderam o que Jesus falou. Aí Jesus contou a parábola. Agora eles já não entenderam mais. Ué, tá falando de quem? Quem é ladrão e salteador? Por que está falando de ovelha? Por que está falando que o pastor entra, chama as ovelhas saem? Ele está falando dos judeus, ele está falando dos servos de Deus. Ele está falando que quando o pastor, quando o Messias chama, as ovelhas ouvem a voz dele, só ouvem a voz dele, não ouvem outras vozes. Já tinham passado outros que pretensos messias antes dele lá, e as ovelhas não seguiram. Algumas seguiram, porque não eram ovelhas, porque estavam lá vivendo de qualquer jeito, assim como hoje. Muitas pessoas seguem a lobos devoradores por aí, porque não são ovelhas. E aí, o texto continua dizendo para nós, né? Eles não entenderam. Aí vem o verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora Yeshua vai e deixa bem claro, ele é a porta das ovelhas. A ovelha precisa passar por ele. Não existe outro jeito. As ovelhas precisam passar por ele. Assim como as ovelhas que vinham do deserto, que vinham de longe, para entrar em Jerusalém, precisavam passar pela porta das ovelhas, eu e você precisamos passar por ele. Eu e você precisamos entrar por Yeshua, ser purificado por ele, para que possamos ser ovelhas verdadeiras. Se não entrarmos por ele verdadeiramente, se não seguirmos a palavra dele verdadeiramente, não seremos ovelha. E aí algumas pessoas não entenderam. Segundo grupo de pessoas que não entenderam. Primeiro os fariseus, depois
ele estava fazendo uma midrash, né, que é uma referência de Salmos 23. Olha o verso 9 do capítulo 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Salmo 23, irmão. Salmo 23 diz para nós o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso? Vamos ler aqui. Ó. Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tá vendo como é que Yeshua está fazendo uma menção lá, quando ele fala no verso 10, no verso 9, eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Por quê? Porque o pastor das ovelhas leva as ovelhas para pastos verdejantes. É o que está lá em Salmos. Ele está fazendo uma referência a Salmos. E aí, atualmente, muitos não entendem o que ele está dizendo. Vamos ler o verso 10? O verso 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe o que é interessante com esse verso? Se você pergunta para uma pessoa, né, o que o diabo veio fazer? Quem é o ladrão? Ah, o ladrão é o diabo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas esse texto aqui do capítulo 10 de João não está falando do diabo. Em momento algum, Yeshua está falando aqui do diabo. Ele está falando de homens que estão fingindo ser pastores, que estão fingindo ser sacerdotes, mas que são ladrões, são lobos devoradores. É disso que Jesus está falando, é disso que Yeshua está falando. Aí ele fala, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O ladrão é aquele que entra por outra porta que não pela porta das ovelhas. O ladrão é aquele que entra no aprisco por outro lado. O ladrão é aquele que vem para matar, roubar e destruir. E aí ele fala, ele como porta das ovelhas, como bom pastor, ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Olha o verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá vendo como é que muitas vezes nós ouvimos pregações, assistimos pregações, e as pessoas falam as coisas, nós absorvemos aquilo ali, mas não é o que o contexto da palavra está dizendo. O diabo não é o ladrão. A gente sabe que ele veio matar, roubar e destruir. Ele gosta de matar, roubar e destruir. Mas no contexto aqui de João 10, o ladrão, o salteador aqui, Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando daqueles que enganam. Jesus está falando daqueles que se fingem de pastores, que se fingem de guias dos servos de Deus, que na verdade não são ladrões e salteadores. E a gente continua, porque atualmente muito disso tem acontecido. E aí, qual a importância da porta das ovelhas na Escritura? Vamos lá? Primeiro, a porta das ovelhas que existia em Jerusalém era uma porta também profética, como já falei antes, porque ela apontava para o Messias, e aí ela apontava para Yeshua, né? Apocalipse 22, verso 14 diz para nós o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Yeshua é a porta das ovelhas. Para entrar em Jerusalém, temos que nos tornar ovelhas do Senhor, para que eu e você possamos entrar na Jerusalém. Quando a trombeta tocar, precisamos passar por Yeshua. Precisamos passar por ele, porque ele é a porta das ovelhas. E aí o texto continua dizendo aqui, temos que nos tornar ovelhas do Senhor e passar pela porta das ovelhas, que é Yeshua. 2. Yeshua é a porta que dá acesso a Deus. João 14, verso 6. Olha só, João 14, verso 6 diz para nós o seguinte. João 14, verso 6 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho de acesso a Deus. Ele é a porta que nos dá acesso ao Pai. E Yeshua também é a porta que dá vida eterna. João 10, 10. Nós lemos aqui.
né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida eterna. Então, quando eu e você olharmos para esse texto aqui, devemos entender que Yeshua é a porta das ovelhas. Devemos entender que o ladrão aqui não é o diabo, apesar do diabo fazer essas atividades, mas o ladrão aqui não é o diabo, porque Jesus está falando aqui dos religiosos. Jesus está falando aqui daqueles guias cegos que estavam vivendo naquela época. Jesus está falando aqui dos guias cegos que vivem hoje, afastados da verdade das Escrituras, afastados da Torá, afastados dos mandamentos do Senhor, afastados da vontade de Deus, enganando e fazendo tudo para si próprio. É disso que Yeshua está falando, é disso que o texto está falando. E aí o verso continua: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Está falando dele mesmo, ele, Yeshua, o Senhor. Ele diz para nós: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, porque as ovelhas não são desses homens, desses de que as pessoas seguem, as ovelhas não são deles. Quando ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. É isso que tem acontecido. Lobos vêm, tomam. Lobos vêm e arrebatam. Lobos vêm e dispersam. Por quê? Porque os pretensos pastores, porque só há um pastor, os pretensos pastores fogem. Os pretensos pastores que só têm olho na lã da ovelha, foge, porque o objetivo deles não é cuidar das ovelhas. Aí o texto diz para mim e para você: eu sou o bom pastor, João 10,14, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Está falando do povo de Israel, está falando do povo judeu, que conhece, deve conhecer o Messias, deve conhecer, ou espera o Messias, deve conhecer o Messias, conhece o Pai. E esses mesmos judeus hoje, a cada dia mais, precisam encontrar-se com Yeshua. Assim como muitos que se dizem hoje servos de Deus, servos de Yeshua, estão afastados de Deus. Nós precisamos nos aproximar através de Yeshua, que é a porta. E ele diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E aí começa a entrar eu e você. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, que eu e você possamos entender isso. Yeshua é a porta das ovelhas. Yeshua é o caminho por onde eu e você devemos passar para encontrarmos com o Pai, para vivermos na vontade do Pai. Quando eu e você entramos pela porta das ovelhas, somos purificados, ou seja, fomos batizados. Entramos pela porta das ovelhas, fomos batizados e fomos levados ao santuário, onde há sacrifício, aonde o sacrifício pode nos purificar, aonde o conhecimento da verdade, aonde a Torá, aonde as escrituras sagradas pode nos dar o discernimento e o conhecimento para sabermos e para aprendermos a viver de acordo com a vontade do Senhor. Que eu e você possamos ter esse entendimento, que eu e você possamos continuar seguindo por este caminho, o caminho de conhecer a palavra no contexto certo, o caminho de conhecer a palavra dentro daquilo que ela está escrita. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não foi escrito originalmente em português. Não foi escrito de forma que eu e você possamos ler aqui sem buscar nenhum entendimento, entender e interpretar. Muitas pessoas erram quando fazem isso. Muitas pessoas erram quando olham para um texto, leem de qualquer forma e interpretam da forma da língua portuguesa e saem pregando e ensinando coisas que não entendem. É necessário restaurar o entendimento das Escrituras no contexto original. É necessário restaurar a nossa fé de acordo com a fé que era dos apóstolos, de acordo com como eles seguiam, como os primeiros servos de Yeshua, seguidores de Yeshua, seguiam. Quando eu e você lermos a palavra do Senhor, precisamos entender
que ela está falando de algo, de pessoas que estavam vivendo no passado, de conteúdo, de vivência, de cultura deles, e que eu preciso entender primeiro esse conteúdo, essa vivência, esse contexto, para que eu possa entender. Viu como é que foi importante saber que saduceus e fariseus compravam os seus títulos e por isso Yeshua estava chamando ele de ladrões e salteadores? Senão a gente não ia entender. E a gente pega e interpreta de qualquer forma aqui, ladrão e salteador, diz que é o diabo e tal, e não é bem assim que o contexto está dizendo para mim e para você. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Agradeço a cada um de vocês que entraram nessa live, que assistiram, que estiveram até agora. Cada um dos irmãos que entraram aí, que Deus possa abençoá-los, Deus possa ser com cada um de vocês e que nós possamos seguir juntos em direção à restauração de todas as coisas, em direção à restauração das raízes da fé, em direção a entendermos a palavra de acordo com o contexto original. Quero agradecer ao irmão Gustavo, né, ao irmão Pierre Lucas, que estava aí dentro dizendo que era o contexto, né, ao irmão Tiago, e o Gustavo botou um link aí que depois eu vou olhar ali, tá? Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Eu vou salvar esse vídeo aí, você compartilha, vou tentar colocar ele também no canal do YouTube, e você pode estar entrando lá no canal e curtindo, tem outros vídeos lá também. Vou procurar entrar e colocar mais vídeos lá, fazer outras lives aí, para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas aí, a sua vida, que você possa estar abençoando outras vidas aí, compartilhando este vídeo aí, amém? Deus possa te abençoar, uma boa noite para todos aí, em nome de Yeshua o Messias, amém? Paz a todos.